Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? A imagem está um pouquinho mais escura porque o tempo está nublado hoje aqui em Belo Horizonte. Jesus chegou em Jerusalém uma semana antes de morrer, né? Foi como a igreja depois passou a chamar o Domingo de Ramos, né? Por causa dessa entrada triunfal. A população recebeu Jesus com uma grande festa, com clamores, com um cortejo, né? E eles iam tirando os seus mantos e jogando pelo chão e cortando ramos das árvores e jogando, né, no caminho onde Jesus iria passar, né? E todos eles gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Inclusive as criancinhas, né? Elas gritavam isso dentro do templo, até Jesus entrar no templo. E aí ele entrou no templo e deparou-se com aquela cena do covil de ladrões, né? Ele entrou no templo e viu que estavam fazendo comércio com o povo de Deus, com a população, né? Uns vendiam, outros compravam, e ele se revoltou com aquela situação e ele derrubou a mesa dos cambistas, ele, sabe, e expulsou todos ali daquele lugar. E aí os sacerdotes e escribas que já estavam ressabiados, né, com a recepção do povo com Jesus, e aí viram ele fazendo, né, aquilo e já ficaram revoltados. E aí Jesus se retirou para Betânia e no dia seguinte ele voltou para o templo para ensinar. E aí as multidões se assentaram, né, ao redor dele, todos ouvindo ele falar, e as criancinhas gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E aí os sacerdotes não se contiveram e chegaram perto de Jesus e falaram: até as crianças estão gritando louvores. Aí ele falou: vocês não sabem que dos pequeninos sai o pequeno louvor, o verdadeiro louvor? E aí ele falou: mas com que autoridade, né? Os sacerdotes e os escribas perguntaram para Jesus: mas com que autoridade você vem e faz todas essas coisas no templo? Porque eles se achavam, né? Era o ambiente deles, então eles se achavam a autoridade máxima. E aí Jesus falou com eles: olha, eu vou responder a vocês se vocês me responderem essa questão. João Batista, ele veio da parte de Deus ou foi da parte dos homens? E aí os religiosos ficaram encurralados, né? Porque se eles falassem que João Batista veio da parte de Deus, Jesus ia falar: então por que vocês não creram nele? Por que vocês não se arrependeram? Porque João, ele preparava o caminho para Jesus, né? Para o Messias, para o Filho de Deus. Então quem cresce na pregação de João, automaticamente se tornava seguidor de Jesus. E aí Jesus ia falar: mas se vocês creem que ele veio da parte de Deus, por que vocês não creem na minha autoridade? E se eles falassem: João Batista veio da parte dos homens, os homens é que estabeleceram que ele era profeta e tal. E aí a multidão que estava ali presente, crendo em Jesus, ia se revoltar contra os religiosos. Então, temendo isso, né, eles preferiram mentir e falar: não, nós não sabemos, né, se João Batista veio da parte de Deus ou da parte dos homens. E aí Jesus falou: então também não respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí eles se revoltaram, né? E Jesus foi e propôs essa parábola que dizia assim: um homem tinha 2 filhos e ele chamou esses 2 filhos e mandou eles irem trabalhar, né, nas suas propriedades. E aí um dos filhos disse: pai, agora eu não quero. E foi fazer o que estava fazendo
e depois ele se arrependeu e acabou indo trabalhar para o pai, acabou indo obedecer. E o outro filho disse: sim, senhor, estou indo, já vou. Né? Tantos filhos fazem isso, né? Já vou, já estou indo. E acabou não indo, acabou ocupado lá com os afazeres dele e desobedeceu o pai. E aí Jesus falou: qual desses dois filhos foi obediente? Aí os religiosos falaram: o primeiro, porque primeiro ele estava ocupado ali com as coisas dele e depois ele se arrependeu e foi obedecer. Aí Jesus falou: vocês disseram bem. Esses publicanos e prostitutas que estão aqui, eles estão precedendo vocês no reino dos céus, porque antes eles disseram não com a vida, com os pecados, né, com os erros, com a velha criatura deles, mas no momento que eles ouviram a pregação, né, de João Batista, eles vieram a se arrepender e se tornaram filhos de Deus. Já vocês disseram sim para a religião, né? Porém, com a vida, vocês dizem não para Deus, porque vocês têm um estereótipo religioso, vocês guardam a lei e os profetas, vocês são cumpridores de regras, vocês vivem, né, em função de religiosidade, mas por dentro vocês são carregados de pecados, de acusação, de mentira, de intentos ruins, né? E Jesus falou nesse sentido, né? Os pecadores precedem vocês no reino dos céus, ou seja, eles vão entrar primeiro. E vocês ainda necessitam de arrependimento, eles já estão arrependidos, né? Foi isso que Jesus estava dizendo. Então, essa parábola serve para a gente meditar no seguinte, né? Nós vemos aqui que os religiosos, né, eles não mudaram muito a postura deles com o passar dos séculos. Eles continuam com aquela aparência de superioridade, eles continuam, né, se destacando no meio da multidão por causa do estereótipo. Mas por dentro, né, enquanto homem, né, não existe homem perfeito, não existe homem que não peca, não existe homem que não erre, que não tenha na sua história algo que, né, os homens todos estão no mesmo patamar, não importa se é religioso, se é pecador, se é, não importa. Todo homem está morto nos seus delitos e pecados até o dia em que ele entende o evangelho. Quando ele entende o evangelho, ele se enxerga, ele vê que ele é pecador, que é imerecedor, apesar de todas as obras dele, ele é imerecedor, ele é carente, ele é dependente. Aí, nesse processo que ele se enxergou, ele entende que Cristo fez por ele o que ele não poderia fazer, né? Naquele tempo eles ainda não sabiam disso, porque na semana seguinte é que Jesus iria morrer e depois o Espírito Santo desceria e tudo ficaria tudo ficaria transparente como água, né? As pessoas só entenderam, só compreenderam o Evangelho quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Mas hoje nós já passamos por essa situação, nós já fomos doutrinados dentro do Evangelho. Então hoje nós compreendemos que no momento em que nós nos enxergamos e passamos a ver em Jesus o nosso Salvador, aquele que é o único que pode, né, através da sua perfeição, dos seus méritos, né, do seu triunfo na cruz, é o único que pode nos representar diante de Deus, como um advogado que vai nos justificar, né? Então, vamos meditar nessa palavra, porque não basta ser um religioso com o coração endurecido. É necessário ser
um pecador arrependido. Um beijão para você, tenha um bom dia.